Caros irmãos em Jesus e Maria, uma das grandes realidades da nossa vida é o fruto perene da graça em nós por meio da nossa fé e da nossa vida eucarística. A comunhão, quando seguindo os propósitos da Santa Igreja, deve nos levar a um grau de santidade, de evidência divina, que nos venha curar das mazelas próprias do pecado em nós. Não faz sentido alguém que tenha uma vida eucarística e seja a mesma pessoa a cada novo dia. Não faz sentido uma pessoa que tenha vida sacramental e não haja essa revolução que os teólogos e filósofos chamam de metanoia. Essa mudança, essa inversão de valores, esse procurar o centro das realidades que não passam, essa atitude de permanente conversão e de envolvimento com a graça. A nossa fé, junto com a nossa vida eucarística, deve colocar em nós os frutos de uma verdadeira comunhão com o Pai, o Filho, Espírito Santo, produzindo em nós virtudes. Quando a gente se alimenta, seja um café da manhã, seja um lanche, seja um almoço, é para termos forças para as atividades. De modo análogo, de modo profundo, a Eucaristia, e até sobrenaturalmente falando, é para que nós tenhamos forças para resistir ao pecado, para que nós tenhamos forças para dizer não ao mal, para que nós tenhamos força para nos abrigar na graça quando vem a borrasca, quando vem a tempestade, daqueles instintos em nós que impedem a nossa própria caminhada para Deus. Então nós temos noção de que a cada dia que comungamos, em alguns casos, em cada domingo, nós nos aproximamos da fonte da graça, nós nos aproximamos de quem Deus é, nós nos conhecemos também mais, porque a Eucaristia produz em nós um pensamento, uma reflexão de como anda a nossa vida com Deus, de como anda a nossa comunhão com o Pai. Muitas pessoas não entendem que cada vez que elas comungam, elas estão criando dentro de si espaços para a graça agir. Estão criando condições para que o Espírito Santo desenvolva nela os dons, talentos e virtudes para o reino dos céus, para o reino de Deus, para a vida na igreja. De maneira que muitas vezes nós passamos uma vida exumando histórias de dor. Vocês já pensaram nisso? Pessoas que fazem exumação de histórias de dor, atrás do que nos feriu, atrás do que nos machucou, atrás do que nos decepcionou. E aí a graça de Deus não entra, e aí a graça de Deus não age, porque nós fomos exumar as histórias que nos fizeram sofrer. Não é? O que nós sofremos às vezes é uma imperceptibilidade espiritual. Nós não percebemos que Deus está agindo à nossa volta. Nós não temos a percepção do sagrado agindo. Nós não reconhecemos esse sagrado todos os dias, quer nas quedas, quer nos levantando, quer nas falhas, quer nas virtudes, quer na boa aceitação das realidades, quer na negação à vontade de Deus, não é? Então essa imperceptibilidade espiritual vai nos deixando longe da graça de Deus que está agindo todos os dias, todas as horas. Nós é que não conseguimos fazer a leitura correta. Veja um exemplo. Quando eu e você vamos rezar, nós nunca deveríamos ir a Deus como se nós fôssemos mendigos. E como é que a gente vai a Deus como mendigos? Nós suplicamos a Deus como se Deus tivesse uma grande dificuldade de nos atender. Como se para Deus fosse muito difícil ser pai para nós. Como se para Deus fosse uma coisa terrível ter que nos conceder uma graça. Então você e eu vamos a Deus como mendigos. Quando nós poderemos chegar diante de Deus e dizer: como teu filho, eu tenho direito à tua graça. Como teu filho, eu tenho direito à tua bênção. Na parábola do filho pródigo, ele volta porque ele tem direito ao amor do pai. Ele tem direito à misericórdia do Pai.
E embutida nessa misericórdia tem direito aos bens do Pai. O filho pródigo volta porque reconhece que a vida de mendigo que levava não era filho da vida de um filho abastado, né? Condicionado pelo amor do Pai, amparado pelos bens do Pai. Então, às vezes nós rezamos como mendigos. Chegamos a Deus pedindo coisas como se nós fôssemos as piores pessoas do mundo, e não é assim. Nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. Nós podemos chegar verdadeiramente dizer que, como filho muito amado de Deus, nós temos direito às graças que vamos pedir a Ele, não é? Nós vivemos no deleite da comunhão com Deus, como diz São Francisco de Sales. Isso é claro quando nós evitamos o pecado, né? Deus quer nos dar a absolção na beatitude dele, e isso acontece de modo interior. Segundo São Francisco de Sales, Deus quer nos dar a absolção na beatitude dele, e isso é um fenômeno interior, isso é um fenômeno intenso, e muitas vezes nós não acreditamos nisso ou não empenhamos nisso a nossa confiança, não é? Ele quer nos dar essa contemplação, que não é outra coisa senão uma profunda concentração em Deus. Muitas pessoas, por eu viver no eremitério, me perguntam o que é a contemplação. É uma profunda concentração em Deus. E por causa disso a gente usufrui da paz, do silêncio, não é? Da regularidade monástica, do seguimento de uma regra, do viver só para Deus, do desligamento do que seja o mundo. Então, caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós somos chamados a perceber a ação de Deus por meio da Eucaristia, por meio da fé, por meio de todo esse aparato espiritual que seja a vida cristã, para termos gosto nela, para sentirmos a presença de Deus, para sentirmos que Deus se faz presente em nossa vida, mesmo quando caímos, mesmo quando resvalamos, mesmo quando não somos o que nós deveríamos ser. Um abraço e as orações do irmão Emanuel Maria, da comunidade católica Christus Dominus, da paróquia de Santa Luzia, no Meireles, e do santuário de São Francisco de Assis.